Boa noite, meus irmãos. Ainda estamos passando por esse momento de afastamento das pessoas, quanto também da igreja, né? Não podemos estar ainda congregados lá no templo. Porém, a gente pode estar congregado em casa, em família, né? Na igreja, que somos nós. Então, nós vamos meditar nessa noite na palavra lá em Filipenses, capítulo 4, verso 5 até o verso 7, que diz assim: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A mensagem na qual eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite, Paulo ali escrevendo à igreja de Filipos. A igreja tem passado diversas dificuldades ali, não é? E nós também, não é? Sendo então afetado o mundo hoje por esse vírus, não é? E nós não estamos excluídos dele, não é? Estamos então sujeitos também a pegarmos. Então por isso nós demos esse tempo de afastamento, não é? Porém, os nossos irmãos em Cristo também já sabemos que alguns já pegaram. E oramos para que eles venham se recuperar logo também desse vírus. Mas e quando nós poderíamos imaginar que nós iríamos ficar dessa forma, sem poder congregar, sem poder estar indo na igreja, não é? A gente sabe que os motivos são outros, não é por causa da perseguição da igreja, mas sim é por causa desse vírus, não é? Que tem se espalhado aí, se tornou uma pandemia, não é? E tem afetado muitas vidas. Então, nós queremos que esse tempo é um tempo necessário para que isso venha a acabar logo e a gente possa voltar a congregar juntamente com os irmãos, né? Mas quando nós poderíamos imaginar que iríamos passar isso com a igreja, né? Como igreja do Senhor Jesus Cristo? Ou mesmo quando a gente ia poder imaginar que a gente não ia poder nem abraçar o nosso ente querido? Essa semana eu estive vendo minha mãe e minha irmã e não pude nem dar um abraço e um beijo nelas, né? Mas entendendo a necessidade aí de cuidado com minha mãe também, com minha irmã, não é? A gente deve cuidar deles também, né? Ou quando a gente poderia imaginar que a gente não poderia nem dar a mão para os nossos irmãos, né? Ou iríamos ter que andar a 2 metros de distância dos nossos irmãos, correndo um risco então para não sermos contaminados, né? Uma triste realidade, porém realidade, né, que estamos passando. Mas como nós devemos agir nesses dias para que não entrarmos então em parafuso na nossa cabeça? Paulo orienta aqui então na igreja aqui a carta aos Filipenses, né? Mas também orientando a igreja de Éfeso, né? Que essa carta também foi direcionada. Paulo então diz para que eles apliquem então a fé em Cristo Jesus na sua vida. Isso de forma concreta, na sua vida, mas também na sua mente. E esse é o ponto que nós vamos estudar nessa noite. E então, olhando aqui para o que nós lemos em Filipenses capítulo 4, verso 5, diz: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor, né? Então, a igreja passando por dificuldades, oposições, ameaças do mundo, né? E Paulo então mostra que eles deveriam agir de forma com que eles viessem a concretizar aquilo que eles já criam, a fé em Cristo Jesus, né? Para vencer essa batalha. Então Paulo diz para ele: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É uma chamada então para que a igreja não fique desanimada, preocupada em seus próprios interesses também. E nem fique somente voltada para o seu próprio umbigo, né? Mas fica voltada então para o interesse do Senhor, fazendo a sua própria vontade. E também ele traz aqui um lembrete, né, da posição da igreja no mundo, né, que ela deveria ser então para convocar a ter uma vida de influência, uma influência na sociedade, uma influência ao redor dos seus vizinhos aí, não é? E ainda mais agora nessa dificuldade que estão passando, seria importante a gente lembrar e ter aí ao lado, então, poder dar o apoio aí aos nossos vizinhos, né? Os mais novos ajudando os mais velhos, né? Sim, as pessoas da igreja também, para não deixar os idosos saírem, os mais novos então ajudarem nesse tempo, né? E principalmente uma vida de influência, não somente de auxílio, mas de testemunho também cristão. Então a palavra aqui que Paulo está trazendo como moderação é também uma disposição amável e honesta,
para com essas outras pessoas, né? Muitas vezes até mesmo de perdão, né? Para com as pessoas que ofendeu e assim por diante, lembrando então e dando um bom testemunho, né? Lembrando que a nossa vida, meus irmãos, ela não está firmada, não é, no sofrimento ou na confiança das coisas aqui da terra, mas a nossa confiança está além, né, desse sofrimento aqui. A nossa confiança e esperança está na glória celeste, né? Assim como Paulo diz um pouquinho antes, em Filipenses capítulo 3, no verso 20, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente olha para a nossa vida passando aqui essas dificuldades, mas a gente deve lembrar que a nossa vida não se limita a essa terra aqui, não é? Mas nós aguardamos ainda e ansiamos essa pátria nos céus, né? Juntamente com o nosso Senhor, né? Então, como Paulo ainda diz aqui no verso 4, verso 5, no capítulo 4, verso 5, né? Seja a vossa moderação então conhecida de todos os homens, mostrando Cristo aí para toda a vizinhança, não é? E ele diz então aqui que perto está o Senhor, não é? Então o Senhor é um Deus de perto, não é? É um Deus que está conosco, não é? E também traz aqui como um sermão a parte escatológica, não é? Que mostra então a vinda do Senhor Jesus Cristo também. Mostra que Ele está perto da sua vinda. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, diz assim: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata, não é? O nosso Senhor vem. É a mesma palavra usada ali, não é? Para perto está o Senhor, é essa maranata. Então seja a vossa moderação conhecida, anuncie Cristo à sua vizinhança, pois perto está o Senhor está próximo da sua vinda. Então anuncie, fale do Senhor Jesus Cristo, ainda mais nesse tempo de dificuldade. As pessoas com corações abertos, cheios de dúvidas, né? Devemos responder a elas que a solução é Cristo Jesus, né? E que a situação não está fora de controle. O Senhor está no controle de todas as coisas, né? Então, olhando para a nossa certeza, não é? Quanto ao futuro, não é? A nossa certeza, então, a nossa certeza do futuro, ela exerce, então, influência sobre o nosso presente. Aquilo que nós pensamos lá no futuro, na nossa esperança, ela já afeta hoje aqui no nosso dia a dia, né? E é isso que diz o verso de número 6 de Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e isso com ações de graças, né? Então, Paulo aqui, não é, mostrando aqui, usando esse termo ansioso aqui, então, não é um termo que indica uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus pelo seu povo. Agora, a nossa esperança já está lá na frente, ciente de que esse nosso Deus já venceu. Então, crendo que Ele já venceu, hoje a gente pode viver e ficar em paz, porque a situação está tudo sob o controle de Deus. Então, o andar ansioso, meus irmãos, não pertence a nós, né? Porque nós cremos e pertencemos a um Deus que é poderoso, um Deus que é sobre tudo e sobre todos, né? Os filipenses, então, aqui eles são aconselhados a se apresentarem diante de Deus as suas petições, né? Ou seus pedidos específicos aqui, né? Como ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, não é? Mostrando aqui esse desejo de falar com Deus, né? De colocar-se diante dele. E nesse momento de dificuldade, muitas informações, não é? A gente deve se colocar diante dele, confiando nele, não entregando e não deixando que a ansiedade tome conta das nossas vidas, mas confiando que ele está no controle, meus irmãos. E assim a gente vai poder deixar de lado essa histeria, não é? Essa preocupação com o dia de amanhã, não é? Mas lembrando que tanto as orações como as petições, quanto a nossa própria vida, devem ser então feitas aqui tudo com ações de graça, como ele nos diz aqui no final do verso 6, né? Pela petição, oração, pela súplica com ações de graças, buscando a Deus com ações de graças, né? Então, deve ser tudo feito com ações de graças, e não fica essas ações de graças restritas às orações, mas ela vai para todas as situações da vida, como diz em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, né? A gente deve olhar e saber que Deus está no controle, então devemos dar graças a Ele, né?
Então, como consequência de uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de meditação, de conhecimento, de confiança em Deus, deve gerar então uma vida de ações de graças, né? E Paulo continua aqui, no verso de número 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a concretização da fé é essa busca em Deus, confiança nele, esperando nele, e agora é momento de agir, mostrar que dizemos que temos fé, mas agora vamos colocar essa fé na prática, né? Não andando ansiosos, depositando nele a nossa confiança, né? E depositando nele a confiança, a resposta nós temos aqui no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Uma promessa, aqui encerrando essa sessão como um ponto alto, a paz de Deus no nosso coração. E ela tem uma implicação direta com as nossas vidas, com o poder do nosso Deus, o nosso Salvador e do preservador da nossa vida, o próprio Deus, né? Então a concretização da nossa fé em Cristo Jesus vai nos levar a uma vida de submissão a Ele, vida de submissão à sua vontade, que agora devemos depositar a nossa confiança nele. Os crentes então vão descobrir que a segurança das suas próprias vidas, à medida daqueles então que certificam-se da proteção divina, vai receber como resposta a paz de Deus. Então, coloquemo-nos diante de Deus em gratidão, pois Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Fiquemos firmes nele, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quero colocar, ó Deus, diante do Senhor a vida dos meus irmãos, ó Pai, dos teus filhos, espalhados, ó Deus, por toda a face da terra. Que nesse momento, Deus, estejam reunidos em oração, em busca, em conhecimento ao Senhor, em adoração, para que assim possamos, ó Pai, glorificar e bendizer ao teu santo nome. Sê conosco, ó Pai, nos ajude, ó Deus, a depositar a nossa confiança no Senhor e assim não venhamos a andar ansiosos por coisa alguma, mas antes venhamos depositar as nossas orações, petição e súplica diante do Senhor. E assim a paz do Senhor, que excede em todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Abençoe meus irmãos, as nossas vidas, nos livre, nos guarde. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe meus irmãos, fiquem na paz.